Pensa aí nas frutas que a gente mais gosta: figo, manga, até mesmo tomate. Agora imagina só uma praga minúscula, uma invasora que veio lá da África e que está ameaçando tudo isso aqui no Brasil. Pois é, hoje vamos investigar a mosca do figo, a famosa Zaprionus indianus, e descobrir por que a luta contra ela está ficando tão, mas tão complicada. Essa mosca, nativa da África, não é uma visitante qualquer, não. Ela é uma invasora de carteirinha. Desde que ela desembarcou no Brasil, ela não só sobreviveu, ela prosperou. Se espalhou de um jeito impressionante e se adaptou a um continente inteiramente novo. E a história dessa invasão é, olha, rápida e implacável. O primeiro registro dela foi em 1999. Quando chegaram os anos 2000, ela já estava se alastrando pelo país inteiro. Hoje, já não é mais novidade nenhuma, e sim uma das pragas agrícolas que mais dão dor de cabeça, mostrando uma capacidade de conquista incrível. E ó, não se deixe enganar pelo nome mosca do figo, viu? O apetite dela vai muito, mas muito além. Ela tá com uma variedade enorme de frutas, de goiaba e manga a tomate e mirtilo, causando prejuízos econômicos gigantescos para os agricultores. Mas é aqui que a história começa a ficar bem curiosa. Os métodos que a gente usa para controlar, como os inseticidas, parece que não estão funcionando como deveriam. E uma pesquisa recente encontrou uma pista fascinante para esse mistério todo. E essa pista envolve uma diferença fundamental entre os machos e as fêmeas. E isso nos leva direto para a primeira parte da nossa investigação, a corrida armamentista química. Toda vez que um pesticida, como o Malathion, é usado no campo, ele não está só matando pragas. Ele está, na verdade, iniciando um processo super intenso de seleção natural. E qual é a arma secreta da mosca nessa guerra? São enzimas chamadas esterases. Pensa nelas como se fossem uma equipe de limpeza interna, sabe? Elas agem super rápido para neutralizar o veneno do inseticida, protegendo a mosca do perigo. E isso leva a gente para esse ciclo aqui. O inseticida elimina os indivíduos mais fracos, claro, mas aqueles que têm essas esterases mais eficientes, esses sobrevivem. E aí eles se reproduzem e a próxima geração já nasce mais forte. É a evolução acontecendo em tempo real ali, no meio dos pomares. E agora, a gente chega na revelação mais surpreendente da pesquisa. A resistência ao veneno não é a mesma para todo mundo. Acontece que, em nível genético, existe uma verdadeira batalha dos sexos rolando. Os pesquisadores perceberam um padrão claríssimo. Quando expostos exatamente ao mesmo inseticida, machos e fêmeas tinham resultados de sobrevivência drasticamente diferentes. E os números, nossa, são de cair o queixo. Em Aracaju, 86% dos machos sobreviveram, comparado com apenas 58% das fêmeas. Mas olha só o que aconteceu em Uberaba. A sobrevivência dos machos foi de 100%. Isso mesmo que você ouviu, 100%. Num ambiente controlado, nenhum macho da população de Uberaba morreu depois de ser exposto ao Malathion. É um número que chocou os cientistas e mostrou a verdadeira dimensão dessa superresistência. É quase um superpoder de sobrevivência. A pergunta óbvia é: por quê? O que os machos têm que as fêmeas não têm que os tornam praticamente imunes em certas populações? A resposta, claro, está no DNA. Os machos têm uma espécie de arsenal bioquímico que é só deles. Uma enzima específica, que é controlada por uma parte do código genético chamada estroi-2, só é produzida nos tecidos reprodutivos deles. É essa arma secreta que dá uma vantagem de desintoxicação que as fêmeas, coitadas, simplesmente não têm. Mas a história não acaba aí, não. Não é só o sexo que importa. De onde a mosca vem também faz toda a diferença. O estudo comparou populações de 3 cidades bem diferentes: Aracaju, Uberaba e Florianópolis. E o que eles descobriram foi um padrão muito claro. As populações de áreas com um longo histórico de uso de inseticidas, como a região agrícola de Uberaba ou mesmo o grande centro urbano de Florianópolis, se mostraram muito mais resistentes do que as de Aracaju. Isso quer dizer que a evolução não segue um roteiro único para todo mundo. Cada população está escrevendo sua própria história de sobrevivência, se adaptando às pressões locais, seja o clima, a urbanização ou, como nesse caso, a pressão química que nós mesmos aplicamos. Então tá, qual é a aplicação prática disso tudo? Bom, isso nos leva ao que a gente chama de controle inteligente de pragas. É sobre usar esse conhecimento para mudar de estratégia. Então, vamos resumir. Primeiro, a resistência depende do sexo. Segundo, os machos têm uma vantagem genética clara.
Terceiro, o local onde a mosca vive importa e muito. E o mais importante de tudo, esse conhecimento todo abre portas para novas formas de controle, muito mais eficazes e sustentáveis. Como os próprios pesquisadores dizem, entender essas diferenças entre os sexos é a chave do negócio. É o que permite adaptar e melhorar os métodos de controle, tornando tudo mais preciso e com mais chances de dar certo. E isso nos deixa com uma reflexão importante, né? Conhecer a fundo a genética e a biologia do nosso adversário é o primeiro passo. O próximo e talvez o mais desafiador é usar toda essa inteligência toda para proteger a nossa agricultura de um jeito mais eficiente e, claro, com um impacto bem menor no meio ambiente. Toda essa análise foi baseada na fascinante pesquisa de Jonathan de Oliveira Rios, Sávio Cunha Costa e Luiz Gustavo da Conceição Galego, publicada no Journal of Applied Entomology. Um trabalho incrível que nos ajuda a entender melhor essa batalha tão complexa entre nós e as pragas. Muito obrigado por acompanhar a gente nesta explicação.